A gente passa agora para o streaming e a gente começa com essa série que está fazendo um barulho, né? A Justiça, agora a segunda temporada que estreou na Globoplay. Conta pra gente, você já viu, gostou, curtiu? Eu já vi uma parte, eu nem sabia, eu pensei, falei, bom, eu preciso ver algum streaming legal para levar para o pessoal, porque essa semana vamos precisar do streaming. Mas eu descobri depois, Thalita, que essa é uma série que tem 28 capítulos, está previsto para ter 28 capítulos, nem todos estão disponíveis ainda. Então eu vi, acho que vi 6, se não me engano. Agora, eu gostei muito do que eu vi, então eu já posso recomendar, porque eu achei até uma maneira muito interessante dela articular. Eu estou falando ela porque é uma série escrita pela Manuela Dias, né? Então, também é outro produto audiovisual aqui que conta com o olhar feminino. É muito importante a presença cada vez crescente de mulheres no audiovisual, porque apresenta uma outra visão das coisas, é uma visão muito particular, né? E aqui ela traz várias histórias que se encadeiam. Quer dizer, elas acabam se misturando umas às outras. E são todas histórias de pessoas que, de uma forma ou de outra, sendo culpadas ou inocentes, se envolveram em questões criminais. São presas e são condenadas. Todas elas, são 4 histórias diferentes, a condenação é sempre de 7 anos. E depois nós vemos como é que continua a vida de cada uma dessas pessoas depois que foram soltas, depois que cumpriram a pena a qual foram condenadas, né? Então, são histórias em desenvolvimento muito interessantes. Por exemplo, na primeira, nós temos um personagem principal chamado Baltazar, que é interpretado por um ator chamado Juan Paiva, que é muito bom esse cara. Esse cara é muito bom, eu fiquei surpreso com ele. Ele faz um motoboy. Ele faz um motoboy que acaba sendo preso e condenado por crimes que ele não cometeu. Ele é inocente. Ele cumpre a pena dele na prisão, né? Ele é envolvido, isso é mostrado todo o andamento, né, da história, até ele ser confundido com outra pessoa e ser preso, né? Ser denunciado de uma forma errada por pessoas que testemunharam determinada coisa, e ele cumpre a pena, e quando ele sai, ele é colocado diante de um dilema. Ele deve prosseguir a vida dele, deixar o passado para trás, ou ele vai dar vazão à revolta dele por ter sido condenado injustamente e buscar vingança contra aqueles que o condenaram, né? É um dilema assim que eu já vi mais uns 2 capítulos depois que ele foi solto, e ele está se debatendo nesse dilema. Eu acho que isso vai acompanhar ao longo dessa série. Quer dizer, é uma série extensa, eu poderia falar de outros casos assim, mas acho que esse é um exemplo, assim, vamos dizer, emblemático do espírito dessa série, né? É uma série que é mais longa que as séries habituais, porque ela vai ter 28 capítulos, então ela chega a ser quase uma mini novela, né? E ela está sendo muito bem articulada por essa questão. A gente vai ver que personagens que apareciam com papéis secundários no primeiro episódio passam a entrar no segundo episódio como personagens principais. E as histórias vão se entrelaçando. Então, todo o roteiro dessa série tem essa estrutura mesmo de uma espécie de um mosaico que vai se agregando a outras partes até formar sentido que você aparentemente não tem nos primeiros episódios. É muito legal nesse sentido. Ela não é perfeita. Eu acho que tem um certo didatismo em alguns pontos assim que me incomoda um pouco. Alguns diálogos parecem um pouquinho forçados, mas são coisas mínimas, assim, defeitos assim
para mim, defeitos, né? Um julgamento subjetivo meu, mas que não comprometem assim, a qualidade total da coisa. Ela é muito bem escrita, né? Tirando esses probleminhas, ela é muito bem escrita. Eu soube também por entrevistas dos atores que a Manuela não deixa mexer nos diálogos, não deixa margem à improvisação dos atores, quer dizer, é uma coisa muito bem dirigida ali. Ela chega a um roteiro e fala: esse é o roteiro e pronto, vamos nessa aqui. Então ela tem essa estrutura bastante sólida, na verdade, né? E conta com um elenco muito bom. Por exemplo, mesmo os papéis principais são muito bem interpretados. E mesmo nos papéis que a gente chamaria de secundários, a gente tem grandes atores. Por exemplo, o Murilo Benício, que é um grande ator, ele faz o papel de um tio estuprador da sobrinha, num outro episódio, né? É um vilão total, né? E o Marco Rica, grande ator, Marco Rico, um dos maiores atores brasileiros, ele faz um papel de vilão também. Ele é um cara que tem relações com políticos, com empresários com muito dinheiro, tal, e ele acaba manipulando todos os outros personagens em razão do seu poder econômico. Eu tô louco para encontrar o Marco Rica. De vez em quando a gente se encontra em festival, vou dizer para ele: pô, você nunca tinha feito um vilão tão vilão quanto esse na sua vida. Porque é daqueles vilões que as pessoas tomam raiva, e ao mesmo tempo você fica fascinado, porque se você tendo um grande ator para fazer um vilão, acaba se tornando um personagem delicioso, por mais odioso que ele seja, né? Então, a série tem essas atrações assim muito interessantes. Ela se passa no Distrito Federal, no plano piloto, mas também na cidade, principalmente na cidade satélite de Ceilândia, né? E é uma série que se preocupa também muito, Thalita, talvez principalmente ela se preocupa com as questões sociais brasileiras. A disparidade de renda, no caso do primeiro, do trabalhador precarizado, que tem que trabalhar assim loucamente para conseguir ter um mínimo de rendimento. Ele é um rapaz que, por exemplo, ampara a avó dele, que é uma senhora já de idade doente, tem que comprar remédios para ela, remédios caros que ela não pode comprar, então ele tem que dar um duro danado na vida, e além de dar esse duro danado da vida, ele é obrigado a enfrentar denúncias falsas que vão conduzi-lo a uma situação terrível. Então, toda a situação, toda a disparidade social que, infelizmente, caracteriza o nosso país está jogada assim em várias dessas histórias que vão se entrelaçando. Eu acho do máximo interesse seguir essa série, mas não apenas pelo divertimento, pelo que ela tem de conteúdo para a nossa reflexão. Achei muito legal. Tá na Globoplay, como o Zenin colocou, são vários episódios, nem todos foram lançados ainda, então assim, você pode começar nesse final de semana e estender aí até o final da série, já que são muitos capítulos. É isso, trouxemos então dicas de cinema e essa dica preciosa aí de streaming para vocês. Zenin, fechamos a semana então, sextou por aí também? Sextou, querida, bom final de semana para todo mundo, um beijo e até a próxima semana.